adianta, é o artigo 84. É um artigo com 16, 17 incisos, é meio longo, porque tem mais especificado o que o cara faz. Eu vou, em vez de tentar criar alguma coisa para decorar, porque eu acho que não vale a pena a gente decorar, mas vale a gente entender o que o projeto faz, o que a gente faz. Quando a gente for ver as questões, a gente vai entender como é que as bancas cobram isso, a gente fazendo algum joguinho de palavras. Mas não tem muito para onde correr não, porque essa parte aqui é uma parte bem curta da Constituição, e é muito objetiva. Quem é o presidente, como ele é eleito, como ele trabalha, o que ele faz, o que ele não pode fazer, o que acontece se ele fizer merda. É isso. Quem fica do lado dele quando ele não está por aqui, ou quando ele não pode mais governar, ele ou ela. Desculpa. Dependendo de quem ocupa o cargo. Porque no Brasil, eles vão presidente mulher até hoje para a Dilma. Eles foram todos que trabalham todos os homens. Então, eu vou começar. Aí, Rodrigão, qualquer coisa que eu minha letra, não toque, tá, cara? Beleza, eu traduzo para ti. Eu tento melhorar muito, mas eu já tô quase desistindo disso, assim. Não é assim mesmo, não tem pra onde correr. Então vamos lá, galera. A ideia é a gente falar de poder executivo. Poder executivo. Poder executivo, basicamente, é o que a gente mais escuta falar em relação ao presidente da República. Tá? Mas não é só o presidente da República. Tem o poder executivo estadual, que é o governador do estado, Cláudio Castro, no caso do Rio de Janeiro hoje, o poder executivo municipal, que é o prefeito, Washington Reis, que é o caso de Caxias. Então, o poder executivo existe de várias formas, tá? Mas a gente vai focar muito no que está na Constituição, que é o presidente da República. Então, eu vou muito me referir ao presidente. Tudo que o presidente faz, o governador também faz no estado? Não. Tem as suas especificidades, mas não se preocupe nisso aqui. Quando sair o edital da PM do Rio de Janeiro, talvez cobre condicional, a gente fala um pouco do governo do estado. Eles vão utilizar a própria Constituição do estado do Rio de Janeiro. Mas como a gente não está focando só no concurso específico, pegando uma coisa mais geral, então a gente vai focar no que diz a Constituição, beleza? Mas aí, o Poder Executivo é governador? É, no âmbito do estado. Então o governador faz tudo isso aqui? Não. Não é assim que funciona, tá? Mas a ideia de Poder Executivo também se aplica ao estado, mas com as suas especificidades, beleza? Então é assim, o Poder Executivo, cara, ele é um poder. Só que da Constituição, a gente viu quando tratou do princípio da Constituição, se não me engano, no artigo 2º, ou mais para frente agora eu não sei, que todo o poder emana do povo. Como assim? Quem detém o poder no Brasil é o povo. Somos nós. Não, o poder não é propriedade de alguém, ele é propriedade de todos, o direito de todos, o dever de todos exercer, tá bom? E esse poder, cara, ele é o poder de você escolher quem vai te representar, de você exigir que alguma coisa aconteça para ti. Vai desde um ponto pequeno, como por exemplo, uma obra de uma praça pública, que tem perto da sua casa, há um direito de ser nomeado em concurso público. Tudo isso está ligado com o poder e manda do povo. As pessoas entendem hoje que para o concurso público é preciso ter estabilidade no cargo e é preciso que as pessoas façam uma prova para passar. Por isso que a gente estuda para o concurso público. Se o entendimento das pessoas fosse que não, que valeria ser indicado por quem está no poder, a gente não estaria aqui nessa sala. Estaria puxando o saco de algum presidente, ou algum governador, ou algum vereador. Beleza? Então, como o entendimento do povo é esse, e é o povo que tem o poder, é por isso que a gente está estudando, é por isso que a gente faz prova. Só que em alguns casos a gente não vai ter tempo para exercer nosso poder a todo momento. Então a gente delega esse poder, escolhendo alguns representantes para nos representar em alguns casos, que é quando a gente exerce nosso poder por meio de representantes eleitos pelo voto, que é o que a gente faz na urna. Direto, por que direto? Porque você vota em quem você quer diretamente. Ano que vem vai ter eleição presidencial, você vai ter os candidatos, você quer votar em fulano, você vai digitar o número de fulano, beleza? Governador, mesma coisa. Deputado federal, deputado estadual, mesma coisa. É claro, a eleição deles nem sempre é só contando quem recebeu mais votos, mas isso é outra história. A gente tem que lembrar que quando a gente fala que a gente escolhe nossos representantes pelo voto direto, é que a gente escolhe alguém para votar e vota nesse sujeito. Não tem hipótese, não. Tem hipótese não, por exemplo, eu quero votar no Matheus. Mas para votar no Matheus eu tenho que votar na Rafaela e votar no Rodrigo, que os dois, se forem eleitos, vão fazer o Matheus ser eleito. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é assim que a gente vota. Se a gente quer que o Matheus seja eleito, a gente vota no Matheus. Porque se você estudar direito eleitoral, vocês vão ver que não é assim que acontece para todos os cargos. Mas vamos ficar com a ideia de que o voto é direto e que a gente escolhe quem vai ser eleito. Beleza? Secreto. O que é secreto? Eu não posso contar para quem eu vou votar? Não é isso. Você pode fazer um post no Facebook. Vou votar no fulano, não é problema. A questão é que no dia que você for votar, você vai numa cabine fechada. Pode reparar, ninguém vai atrás de você. Tem lugar que você nem pode entrar com outra pessoa adulta junto contigo. Por exemplo, vai você, vai o Rodrigo e a namorada do Rodrigo. Vão poder votar juntos? Em regra não. Tem lugar que não quer. Mas tem lugar que você não, ela fica aqui, Rodrigo, ela vai votar sozinha, porque o voto é secreto.
Mas elas sabem que eu vou votar. Eu tô com a camisa do meu candidato, calça do meu candidato, aquele santinho do meu candidato, uma faixa aqui grande, eu tatuo o nome do meu candidato aqui no braço. Tem a foto dele aqui no meu braço. Tá claro que você vai votar? Tá claro quem você apoia. Eu tenho certeza que você vai votar naquela pessoa? Não sei. Você vai lá digitar sozinho. Você pode até digitar gritando. Não sei o que, não sei o que lá. Apertei o verde, apareceu a foto dele. Beleza. Mas ainda assim o teu voto é sendo secreto. Que eu não sei se você digitou aquilo mesmo. Não tem nenhuma câmera que coloca isso. O secreto é isso. Não é que você não pode contar. Você pode contar. Você pode fazer campanha no cacete 4. Mas você não é obrigado a provar que você votou naquele sujeito. Sai de lá com um comprovante de olha, eu votei em fulano, tá? É a discussão que a gente tem hoje em dia com a questão do voto impresso, sabe? O voto impresso, de certa forma, ele vai acabar com o segredo do voto. Porque se você sair dele com papel alguém te roubar, em tese, vai pegar o avião onde você votou. Mas claro, aí você vai entrar em outra questão, crime penal, de roubo, coisa do tipo. Mas a ideia do secreto é que é isso, você na urna, quando você chegar na urna, você vota em quem você quiser, ninguém vai estar contigo. Quem já votou com mãe e com pai quando era pequeno? Criança pode? Pode. Por outros motivos. Você não vai levar uma criança lá de fora da urna. Minha filha tem 6 minha filha, tem 5 anos. Eu não vou deixar minha filha aqui, fica aí, filho, papai vai voltar. Papai nem consegue, papai vai ficar assim. Então, pelo bom senso, a criança entra. A criança digita o cacete. Mas isso não acaba com a ideia de secreto. Mas eu não posso, por exemplo, pegar, Matheus, vamos votar junto comigo, irmão. Dá a mão aqui, eu vou Matheus, vou votar. Não podemos. Porque o voto interno é a mesma coisa se você votar. E ele tem igual valor para todos. Cada voto vale um voto. Ou como os caras falam nos Estados Unidos, um homem um voto. Uma mulher um voto. O mais que você entenda de política, você é cientista político contratado pela, sei lá, CBN. Você lê todos os livros políticos, lê todas as propostas de governo, seu voto vai valer quanto? E o cara que não tem nada disso, também vale 1. Porque vocês são pessoas com direitos iguais. Artigo 5º, quando a gente conversou. O homem e mulher têm direitos e obrigações. Então, se a pessoa entende muito de política, ou não entende nada de política, não está nada aí. A Constituição fala que é com igual valor para todos. Beleza? Então, esse poder ele pode ser assim representado. Então, isso significa o quê? Que a gente está elegendo políticos para governar para a gente e para legislar. Não é para nos governar. É para governar para a gente. Que é para cuidar das coisas que a gente não consegue. Exemplo. Você tem carro? Não, você tem carro, né? Tem carro. Matheus tem carro. Tu vende carro? Não, irmão. Bicicleta. Cara, alguém aqui consegue fiscalizar todo o asfalto da rodovia ou da rua que vocês passaram? Todo dia, olhar a rua toda para ver se o asfalto está direitinho? A gente não consegue fazer isso. A gente tem que fazer nossos compromissos ao longo do dia. Então o que a gente faz? A gente elege alguém para cuidar disso para a gente. A prefeitura tem uma secretaria de não sei o que de urbanização, de urbanismo. A função daquela secretaria é garantir que a urbanização, que o asfalto esteja no lugar. Se eu estou andando aqui, tem um buracão aqui, eu não preciso me preocupar em tapar. Eu vou até denunciar ou avisar a prefeitura, porque falar, prefeitura, eu sei se você sabe, tem um buraco gigante na minha rua. Vocês podem, por favor, tapar o buraco? Por que eles fazem isso? Porque eles foram eleitos para governar, que é cuidar da gente, beleza? Mesma coisa de vereadores, deputados, para legislar. Pô, eu sou a favor, sei lá, de que menor de idade, de 16 anos de idade, já possa ir para a cadeia. Tu acha isso? Beleza. Tu acha também? Show de bola. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma lei para isso. Mas eu não tenho tempo de escrever uma lei, discutir a lei. Então você elege alguém que pensa como você, nesse aspecto, que vai lá e vai legislar criando uma lei para isso. Por quê? As leis são os textos, os documentos que obrigam os governantes a fazerem as coisas. O cara não pode fazer coisa da cabeça dele, ele tem que seguir as leis. Por exemplo, auxílio emergencial. Quando começou a pandemia, as pessoas vão ter que ficar em casa sem trabalhar, elas vão ter que receber algum dinheiro. O dinheiro tem que ser dado por quem? Pelo patrão ou pelo governo? Pelo governo. Então tá bom, então eu vou dar 300 reais para cada um. Vai ser feita uma lei dizendo qual o objetivo, por que você está fazendo e quanto você vai dar. E aí você vai dar ao Poder Executivo. Mas a lei é feita por um outro poder, que é o Poder Legislativo. Quando a gente vota, a gente elege pessoas para o Poder Executivo, que é o que a gente está vendo, que é para governar, e também para o Poder Legislativo, que a gente vai ver depois, que é o que faz as leis. São basicamente vereadores e deputados, e senadores. Até aqui está tranquilinho? Rodrigão, de boa? Tudo novidade ou tá
Tá dando... Mais ou menos. Mais ou menos? Eu tô valorizando assim. Tá beleza. Se tiver muito chato, dá um toque, beleza? Teteus, tá dando sono ainda não? Se quiser dormir, fica à vontade. Não, vamos lá. Você dormiu ontem na aula que você está assistindo, não tem nenhum problema nem aqui. A gente parte do princípio de que você tem 3 tipos de poderes no Brasil. Eles são independentes e harmônicos entre si. O que quer dizer isso? Independentes é o seguinte: cada um cuida do seu quadrado. Então, nós temos o poder judiciário, que é o que cuida da justiça, que é o que julga os casos. Fulano foi preso roubando. Quem prende? A polícia. Quem julga? O judiciário. Entendeu? Quem condena? O judiciário aplica o que a lei diz que deve ser condenado. Repare, os 3 estão atuando juntos no mesmo caso. O poder executivo, que é o que cuida da polícia. Vamos pegar o governo do estado do Rio de Janeiro. Uma pessoa foi pega roubando em algum lugar. Né? Então a PM foi lá e prendeu. Quem vai julgar? TJ. Mas ele vai julgar aplicando o quê? Uma legislação. Não necessariamente a legislação estadual. O seu Código Penal, por exemplo, é uma coisa que vale para todo o país. Repare que cada um está atuando na sua área, no seu quadrado, independente, mas em harmonia. Porque nenhum está se sobrepondo ao outro. Como é que isso não aconteceria? Vamos supor que a polícia pegasse alguém roubando. A polícia executasse o ladrão. Ela pode fazer isso? Não. Não pode. Porque execução é entendido como julgamento. Quem julga é o Poder Judiciário. A legislação no Brasil proíbe pena de morte, proíbe execução. Então, se isso acontecesse, o que aconteceria, o que significaria seria que o Executivo não está respeitando o Legislativo, não está respeitando o Judiciário. Ou seja, não está mais havendo harmonia entre eles. Ele está usando a sua independência, garantida pela Constituição, para desrespeitar os outros poderes. E isso não pode. Em hipótese alguma isso pode acontecer. O caso atual do Jacarezinho é um pouco isso. O pessoal está lá discutindo se a polícia fez, não fez, a galera, nas redes sociais, a galera, tem que executar, não tem que executar. Não, a discussão não é se tem que fazer ou não tem que fazer. A discussão é que a lei não permite que você faça isso. Se a pessoa foi pega praticando crime, ela tem que ser presa. E aí a justiça vai julgar. Ah, mas a justiça sempre solta. Não, a justiça aplica a lei. A lei é que sempre solta. Dá brechas para o cara ser solto. Porque o juiz ele só aplica a lei. Então, é só para explicar para vocês que existe essa independência, mas existe essa harmonia. Os caras não podem ficar se pegando na pancada. Tranquilo até aí? Show. Tranquilo 100%? Então vou pro próximo. Tá? E aí, cara, dentro desses 3 poderes aqui, a gente vai focar inicialmente no executivo, que é o braço da administração. Então, cuida da gestão dos recursos, da administração dos recursos públicos, tá bom? E na Constituição Federal, CF, quando você diferencia a Constituição Federal, tá? Prova às vezes pede CF. De acordo com a CF, julga os itens a seguir. A CESP agora usa esse termo. CF, em prova de direito, é a Constituição Federal. Beleza? Que pra tu acho que é a primeira vez que a gente está, primeira vez simulado, né? Eu tô aqui contigo. Então, depois a gente tem que conversar um pouquinho sobre essas paradas de... Tipo introdução mesmo ao direito, pra ficar... Sim. Pra tu. Mas tá dando pra entender de boa. Tá, beleza. A Constituição Federal, ela se preocupa basicamente com o que faz o presidente da República. Ou seja, para a Constituição Federal, para o direito constitucional, o poder executivo ele é exercido pelo presidente da República, beleza? Ele exerce, mas ele não exerce isso, o cargo é dele. Mas ele entende-se a Constituição Federal que, ele não sabe de tudo, ele não domina tudo, então ele vai ter gente para auxiliar ele. O auxílio que ele recebe é dos ministros de Estado. O ministro da Educação, para cuidar da educação, o ministro da Saúde, para cuidar da saúde, o ministro da Justiça, para cuidar da questão da polícia, o ministro da Defesa, para cuidar da questão das Forças Armadas. A Constituição não entende isso. Fala, cara, você não vai trabalhar só isso, você vai ter auxílio de alguns ministros, tá? Quem são os ministros e o que eles vão fazer é uma decisão do presidente. Com exceção de alguns cargos, como, por exemplo, o ministro da Defesa, o ministro da Justiça, o ministro da Economia, são cargos que estão, em alguns casos, eles estão previstos vagas na Constituição Federal, que eles vão fazer algumas funções, os outros, assim, o cara consegue meio que juntar, separar e coisa do tipo. Um exemplo bobo, assim, a gente, no governo Bolsonaro, por exemplo, ele pegou 2 cargos de ministro e fundiu um só. Você tinha o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Ele chamou de ministro da Economia. Ele pode fazer isso? Pode, porque ele tem que ter alguém que cuide da economia. Antigamente você tinha ministro da Economia, aí você acabou com o ministro da Economia e botou o ministro da Fazenda e Planejamento. Agora ele voltou com isso, mas você tem que ter alguém que cuide da economia. Mesma coisa da Justiça. Você tem o ministro da Justiça que ele tem cargos, por exemplo, em alguns conselhos e tudo mais. Tá tocando. E tem alguns conselhos e tudo mais. Então assim, você pode acabar com o cargo do ministro da Justiça, você até pode acabar com o nome do ministro da Justiça, mas alguém tem que cuidar da Justiça.
da tua relação com a polícia e tudo mais, com a Polícia Federal nesse caso. É a mesma coisa no caso do ministro da Defesa. Você pode até não chamar de ministro da Defesa, pode chamar de ministro das 3 Forças Armadas. Mas alguém vai ter que cuidar dessa ideia de proteger o território brasileiro, que envolve acionar as Forças Armadas. Beleza? Então, é uma coisa, eu nunca vi isso ser cobrado em prova, eu sempre penso muito nisso. A Constituição, ela traz em alguns casos o nome do cargo. Mas ela não é que o cargo não pode ser extinto. Você pode até mudar o nome do cargo, você não pode acabar com alguém cuidando daquela função. Você pode fundir alguns cargos um outros. Beleza? Porque os ministros são auxiliares do presidente da República. Exemplo, governo no pandemia. Se o ministro da Saúde falar assim, olha, eu acho que a gente tem que fazer isolamento social. Se o presidente não achar que tem que fazer, não tem que fazer. A decisão presidencial prevalece, porque o ministro é só um auxiliar. É como alguém que entende muito do assunto e te dá um toque, vou te dar um bizu. Mas a decisão, a ordem é tua, do presidente. Tranquilo? Tranquilo até aí? E essa notação de ministro, cara, vale para o governo do Estado, para os secretários, tá bom? Aqui no Estado, a prefeitura chamam de secretários. O presidente, cara, ele escolhe os ministros, mas por que ele escolhe os ministros? Porque tem um poder muito grande. Esse poder vem do poder natural do povo, que permite que ele seja eleito para o cargo. Como é que um presidente é eleito? Ele é eleito em 2 turnos, tá? Pelo voto direto da maioria absoluta. Vou explicar isso em detalhes. Quando a gente vai votar no presidente, a gente vota normalmente no primeiro domingo de outubro, que está previsto na Constituição, o dia da eleição, é o primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro para segundo turno, se tiver. Tá? Então vamos lá, você tem 100 milhões de pessoas para votar. Né? E aí 100 milhões de pessoas vão votar, deixa eu pegar aqui. Você tem 100 milhões de pessoas para votar. Desses 100 milhões de pessoas, 20 milhões não vão votar, vão viajar. Tem gente que viaja, a gente não quer votar, sobram 80. Né? Desses 80, o cara para ganhar tem que ter 41 milhões de votos, digamos assim. Se ele tiver 41 milhões de votos, ele tem a maioria absoluta. Os que foram votar. Tranquilo? É sempre metade mais um. Metade mais um. Então, assim, essa maioria absoluta é a maioria de todo mundo que foi votar. Não de todo mundo que deveria votar. É de todo mundo que foi votar. Por que querem 2 turnos? Porque parte do princípio de que no primeiro turno, como você vai ter muito candidato, pode ser que ninguém consiga o que o Tetos falou. Metade mais um. Então vamos supor que alguém de 80, alguém consegue 30, o outro consegue 20. Somando junto dá 50, os outros conseguem lá, chegou a 80. Mas alguém conseguiu 41? Não. Então os 2 primeiros colocados vão disputar de novo entre eles uma eleição, que é o famoso segundo turno. Beleza? E aí dali alguém vai ter a maioria absoluta dos votos, porque entre os 2 alguém vai ter metade mais um. Por que a Constituição parte desse princípio? Para que prevaleça de maneira mais enfática a vontade do povo. Os caras entendem que a vontade do povo, ela pode estar diluída, ou se envolver, ou ser, digamos assim, envolvida por diversos candidatos. A gente não pegou uma eleição dessa, mas em 1989, na primeira eleição direta à presidência da República, depois do regime militar, o Brasil tinha em torno de 26 candidatos à presidência da República. Então, assim, o presidente dele foi um cara chamado Fernando Collor de Mello. O segundo colocado foi o Luiz Inácio Lula da Silva. O terceiro, se não me engano, foi o Leonel Brizola, já até morreu. O quarto, acho que foi o Enéas, que também já morreu. Então, assim, tinha vários candidatos, por exemplo, um deles chegou a ser por um tempo o Silvio Santos, que está vivo, por que pareça, já está vivo. Mas foi um candidato. Então, assim, nessa eleição, quando teve um candidato, no primeiro turno, ninguém foi eleito com maioria de votos. Aí no segundo turno, que os caras fizeram, os 2 primeiros colocaram se afetaram. Nesse caso, foi o Collor contra o Lula. E aí o Collor ganhou. Para você ter uma ideia, se não observação de bobeira, mas se um dia quiser rir pra caramba, bota primeiro debate presidencial do Brasil de 89. A mediadora do debate é uma mulher chamada Marília Gabriela. Você já ouviu falar? Marília Gabriela? Yeah. Cara, a Marília Gabriela é ensandecida. Porque era todo mundo falando ao mesmo tempo. Eram todos homens, velhos. O Collor era o mais novo. O Collor e o Lula são os mais novinhos aí, por incrível que pareça. As idosas falando alto, se ofendendo. E ela, candidato, por favor, tenha o decoro. Candidato, por favor, a educação. Candidato, cala a boca. Aí tem uma hora que fala, ô cortou no microfone de visão, o que mais que você faz? Você não fala mais nesse programa comigo. Ela armazenando a quase chorando. Mas tu vê o vídeo, eu fico, mano, o que é aquilo? Uma coisa insana. Ela começa a cortar o microfone dos caras.
Hoje em dia, debate presidencial é aquela coisa, o cara fala uma vez, vai até o... Na primeiro debate, mentira, uma zona. E a galera na plateia rindo, tá certo, que não sei o que. Cara, outro dia ela deu uma entrevista, eu soube que ela deu uma entrevista, que ela falou, nossa, faz 30 anos disso. Ela falou, eu tava tão nervosa, eu lembro quando o João Saad, que era o dono da Band, me chamou. Ele, não, vou te colocar lá porque todo mundo te respeita. Ela, cara, eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu lembro até hoje, quando o Brizola começou, o Brizola ficou me xingando, esta mulher é um idiota que está aqui do meu lado. Aí ela tinha cortado o microfone do Brizola, ela falou, Brizola, vai tomar no seu cu. Eu xingava o Brizola, é muito engraçado ela contando. Mas vale a pena, é a zona que é a eleição, mas como é que a eleição pode ser confusa? Porque, enfim, é muito candidato. É muito candidato há 2 anos, foi muito candidato há 3 anos, ano que vem também vai ser muito candidato. Não existe limite para candidato à presidência da República. A gente viu em direitos políticos que o cara para ser candidato ele tem que ter nacionalidade brasileira, está aqui com seus direitos eleitorais, tem uma circunscrição eleitoral, está afiliado a um partido, a idade mínima. Mais um? Acho que era esses 5, não, são 6, está faltando 1. Assim, o cara preenche os requisitos, o cara é candidato. Então, por exemplo, você tem no Brasil, vamos supor, 120 partidos. Você pode ter 120 candidatos à presidência da República? Pode. Você pode pegar, por exemplo, sei lá, pegar todos os cantores de pagode e botar para ser candidato. Você imagina a confusão que vai ser? Xande de Pilares, Rodriguinho, Belo do Soueto. Vai ter muito candidato. Foi, Rafa? Desculpa. Você que ficou assustado, pagode? Conheço. Conheço agora sertanejo universitário. Muito bom isso. Mas Marília Mendonça, aquela Marai Maraísa, a vida é triste, cara. A vida é triste. Agora eu tô escutando Ana Vitória, cara. Nando Reis. Tem uma musiquinha. Eu achava que a Vitória um saco. Mas sabe, a música que ela faz com o Nando Reis é muito bonitinha. Aí eu comecei a escutar. Então parando de ser preconceituoso com música de vez em quando. Então assim, você elege o presidente nesse formato, beleza? Isso se aplica também ao governador? Sim. Se aplica ao prefeito? Sim. Só que o prefeito tem uma questão. Tem cidades que não tem segundo turno já naturalmente, de acordo com a população. Mas não se preocupe com isso agora, tá bom? Mas isso aqui você vai usar para o governador, para o presidente e para alguns prefeitos. Essa lógica do poder executivo, tá bom? Uma coisa básica que a gente esquece muito, quando você elege o presidente, você está elegendo o vice. Que é uma prova viva disso. Quando você for votar na urna, você vai digitar o número do candidato a seu presidente, aparecer a foto grandona, o nome, e embaixo aparece outra fotinho, vice. Você está votando nos dois. Eu acho curioso que o Brasil não se deu conta disso no impeachment da Dilma, porque ficou uma coisa muito chata, porque o Temer era totalmente contrário, e o Temer falou, mas eu tive 30 milhões de votos. A Dilma falou, mentira, as pessoas votaram em mim. Não. Ele falou isso na entrevista, as pessoas também votaram em mim. Porque ele falou que segundo a Constituição Federal, quando você elege o presidente, você elege o vice de forma simultânea. Ele deu uma aulinha para ela, né? Não, ele é com o seu direito constitucional, tem um livro dele de direito constitucional sobre aplicabilidade de normas constitucionais, de 80 e pouco. Então assim, ele tem razão. A Constituição fala isso. A gente dá conta disso, não. A última eleição presidencial é muito engraçada, porque nesse ponto, o Jair Bolsonaro, para ser candidato, ele ficou meio que sondando vários vices. Então primeiro era um pastor que eu esqueci o nome agora, Marco Feliciano. Aí o Feliciano não quis ser vice dele, quis ser candidato à reeleição no Senado. Aí ele foi procurar um príncipe, o príncipe de Bragança de Orleans. Só que a galera não queria que ele fosse candidato junto com o príncipe, porque não fazia o menor sentido, vamos combinar. Se o cara é príncipe, por que ele vai ser candidato a presidente? Ele é contra o presidente, ele é a favor da monarquia. Aí depois ele pegou o Mourão. E o Mourão tem toda uma postura um pouco diferente da dele. Então às vezes parece que os dois não se bicam. Mas quando a galera votou no Jair Bolsonaro, votou no general Hamilton Mourão. Porque, como diz o Michel Temer, eles são eleitos de forma simultânea. Por que isso? Isso nem sempre aconteceu no Brasil, tá? A partir de 89 isso aconteceu no Brasil, mas antes se elegia o presidente e o vice, inclusive de polos opostos. Então vamos supor um cenário super maluco. Em 2022, o Bolsonaro sai à reeleição do Lula, falasse assim, eu quero ser presidente, eu quero ser vice. As pessoas podiam votar no Bolsonaro e no Lula, mesmo a pessoa podia votar nos dois. Os dois. Oi? E era capaz de ser acontecer. Aconteceu muito na história do Brasil. O presidente ser de uma linha de política e o vice ser de outra. Aí na Constituição de 88 os caras falaram, pô, isso não deu muito certo. Porque tem vários casos do cara, não vários casos, mas teve um caso clássico de um candidato que renunciou e o vice era totalmente diferente dele. Então, por isso que hoje no Brasil a eleição é simultânea. Beleza? E aí, cara, o que faz o vice? Vocês sabem o que faz o vice assim na prática? O vice, como diz o Michel Temer, não sou um vice decorativo. O vice serve para nada ou serve para alguma coisa? O que você acha, Rafa? Você quer falar? Eu tô sentindo. Não, você
Que é o quê? Ah, tu tinha falado um negócio assim, o presidente viaja e tem que decidir alguma coisa aqui, aí o vice ele tá em todo... Exatamente. Vou explicar isso agora com mais detalhes, para você lembrar dos termos das palavras-chave, tá bom? Quer falar, Tetus? Não, tá, era exatamente isso, porque o presidente ele é chefe de governo e chefe de Estado, né? Então, quando ele está fora do Brasil, ele é chefe de Estado, porque ele representa o Estado do Brasil e alguém tem que assumir não pode ter vacância no caso. Por exemplo, o vice assume. Não pode ficar vago, exatamente. Você fala, Edu? A função do vice, basicamente, é ficar no lugar do presidente. Quando o presidente não puder ser presidente no país. Entendeu? Não é que o presidente sempre não. Ele não está no país, ele não pode governar no território brasileiro. Mas ele pode despachar lá na China? Pode, tem WhatsApp, tem Telegram, tem FaceTime, tem tudo, fazer live, sem problema nenhum. Mas, na prática, é preciso que o presidente seja no território. Essa questão de território, de soberania, é muito ligada à terra, a terra que a gente está. Então, desculpa, gente. Nesse caso específico, a função do vice, no primeiro momento, é substituir o presidente nas ausências temporárias dele. O que é temporário? Ele vai voltar. Ele vai voltar? Vai. Se ele vai voltar, você substitui. Se ele não for voltar, não for voltar, você vai suceder. Você vai ficar no lugar. A sucessão é em caráter permanente. Você vai ficar para sempre no lugar do cara. A substituição é em caráter temporário. Como é que isso se dá na prática? Pô, eu sou presidente do Bolsonaro é presidente do Brasil. Tem uma reunião na China. Bolsonaro vai. Show de bola. O Mourão vai com ele? Não. O Mourão vai ficar aqui. Porque nesse momento o Bolsonaro vai ficar impedido de governar o Brasil do Brasil. Entendeu? E aí o Mourão vai substituir ele pelo tempo que ele ficar fora. Substituição temporária acontece em impedimentos. Recentemente, não sei se vocês acompanharam o prefeito de São Paulo. Deixa eu te perguntar Claro. uma coisa. Pode ele acontecer o inverso ou não? Como assim? Como você falou, ao invés de ir o presidente e o Vice. para o presidente ficar. Pode acontecer. Mas aí nesse caso não tem aplicação da substituição ainda, nem da sucessão não se aplica, mas a substituição não tem. O vice não precisa ser substituído se ele não estiver aqui. O vice, de certa forma, ele é útil, necessário, entre aspas, quando o presidente não puder. Mas acontece em muitos casos, dessas viagens diplomáticas, o presidente não quero ir, eu tenho coisas mais aí para resolver, ele manda um vice. E o vice vai, de boa, representa o país lá fora, vai com o status de, como a Adri falou, de chefe de Estado, entendeu? Com todas as prerrogativas para representar o presidente, acontece muito. É comum isso acontecer em nomeação, como é que chama, cara? Quando o cara é eleito, tomar posse. Quando algum presidente vai tomar posse em outros países. Recentemente, Bolsonaro foi para o Equador para participar da posse do presidente do Equador. Mas, assim, às vezes acontece, de, sei lá, o presidente da Bolívia vai ser eleito. Bolsonaro vai o presidente da Bolívia, então ele não vai. Aí ele manda o vice, ou ele manda uma comitiva. Mas o Brasil se faz de presente nesse momento, sim, por uma questão de Estado, de independência entre os Estados, de respeito entre os Estados. Nem sempre o presidente é obrigado a ir. Beleza? A entidade entrou. Entrou. Agora foi. Ok, querido. Pô, tenho medo de ser calor de noite, cara. O cara mora sozinho é ruim por causa disso. Um medo maluco. Tá. Nesses casos. Então, assim, a substituição se dá em caráter temporário. Pensa nisso. A questão está falando, o presidente teve que viajar. O presidente, exemplo, caso do governador do prefeito de São Paulo, que ia falecer, o Covas. Ele teve que se internar, como o caso dele era grave, ele disse, pô, cara, não dá para ficar dali fingindo que eu sou prefeito. Então, o que ele fez? Se afastou do cargo. Temporariamente, porque em princípio ele iria voltar. Então, naquele caso aí, o vice-prefeito de São Paulo estava substituindo. Se, como aconteceu infelizmente no caso de São Paulo. Olha aí que a entidade estava chegando. Pode começar, pode continuar. Não, pode começar. Tá terminando, pô. Valeu, galera, até semana que vem. Aí, como no caso dele, que ele ficou doente e veio a morrer, quando a pessoa morre, em princípio ela não volta. Não vou entrar em méritos religiosos, nem se vocês viram alguém morto, tá bom? Como ela não vai voltar, é permanente. Aí o que acontece? Há uma vacância no cargo, e aí o vice sucede o presidente. Vamos supor,
Estamos no caso do Brasil. Acontece algum problema, o Bolsonaro tem que ficar internado, porque o problema que ele tem da facada que ele levou. Vai ficar internado quanto tempo? 45 dias. Beleza. Assina lá um documento, o Mourão vira presidente em exercício. Temporariamente, 45 dias. Bolsonaro ficou internado com complicação, Mourão vai suceder ele. Por quê? O cargo ficou vago. Porque quem morre não volta, ela se afasta permanentemente. Quando a pessoa está doente, ele está se afastando temporariamente. É possível de o cara se afastar temporariamente por todo o mandato? É. Tecnicamente, sim. O cara tomou posse hoje, 1º de janeiro. A dia 2 de janeiro descobriu que ele tem, sei lá, por câncer. Ele vai se afastar, vai se tratar. Enquanto ele está se tratando, outra pessoa está no lugar dele. Se o tratamento durar 3 anos e 9 meses, 10 meses, 11 meses, ele estava temporariamente se afastando. Só afastado. Mas se por alguma razão ele vier a morrer, aí ele vai ser sucedido. Para a prova de vocês, lembra dessas 3 coisas. O vice sucede quando o cargo está vago para sempre. O vice substitui quando o presidente não pode governar por um tempo. Lembra mais ou menos dessas ideias. Tranquilo, Leandro? Tá muito. Não, mas fica tranquilo. Mas mais que gravar, você tenta a gente. Você aqui vai gravar do seu jeito, irmão. Tô entendendo. Tá, beleza. Mano, já viu isso aqui, né? A gente já conversou sobre isso aqui alguma vez? Tu tava aqui da outra vez? Direito constitucional. Poder executivo? Falar de presidente, o que o presidente faz, o que o presidente não faz, quem fica no lugar dele. Fala um pouco sobre isso aí. Tá, beleza. Eu tô só reforçando porque na outra vez eu fui muito rápido, eu fui meio que não foi no improviso. Aqui fosse uma coisa mais trabalhada, beleza? Então, nesses aspectos, tá bom? Uma coisa interessante pra gente pensar é assim, por que existe toda essa regrinha em relação a alguém ficar no lugar do presidente? Porque um corpo não funciona sem cabeça. Então, assim, o cargo do presidente não pode ficar sem ninguém ocupar. Não quer dizer que qualquer um possa ser presidente. Digamos assim, como a gente disse, para ser eleito tem que preencher alguns requisitos, inclusive de idade. Lembra, Titus, quantos anos para ser presidente? Não lembro se são 31 ou 35. Tem 18, 35. tem outro, 18, 21, 30 e 35. 18 vereador, 21 prefeito e deputado, 30 senador, governador, 35 presidente. Ah não, pera, 30 governador, 35 presidente e senador. Mas não se preocupe, isso não é tão cobrado assim não, tá? Se a gente viu um negócio de direito político, depois a gente tenta conversar sobre isso também com calma, beleza? Mas então você tem alguns requisitos. Mas o grande problema da Constituição é o seguinte, cara, você não pode, hipótese alguma, ficar sem presidente. Porque se você ficar sem presidente, no caso do Brasil, como o Matheus falou, você tem um chefe de Estado, ele é o presidente do país internacionalmente. Se você ficar sem presidente, você tem representação, beleza? E aí para... Chefe de Estado não é o vice, não? Não, é o presidente também. No Brasil... Por que chama chefe de Estado? Então, a gente parte... Como criou essa ideia, parte do princípio... Deixa eu tentar... Vou tentar fazer aqui? Tá. Tá dando pra ver aqui? Rafa, fica ruim. Uma explicaçãozinha mais ou menos é que, tipo assim, internacionalmente, o Brasil é uma coisa só. Não tem município, não tem estados. Entendi. Então, o Brasil é como se fosse um estado único. Por isso, chefe de estado, entendeu? Ah, tá. E chefe de governo é quando ele está dentro do país. Ah, entendi. Esse resumo eu gostei, acho que isso resume bem. Mas vou só tentar só detalhar um pouquinho isso rapidamente. Cara, as formas clássicas de governo que a gente tem são a ideia de monarquia e república. O que é monarquia? Você tem um rei, um só. Tipo, Inglaterra. Você tem a rainha da Inglaterra, que está lá no poder. Se um dia ela vier a morrer, no lugar dela vem o filho dela mais velho, que é o príncipe Charles, para ser o rei Charles. E se um dia ele também vier a morrer, vai vir o outro mais velho, que eu esqueci o nome, tem o Harry, que largou a parada toda para ver a vida dele, e tem um outro mais velho que eu não sei qual é o nome. Mas enfim, lá o que acontece? O rei, ou a rainha, ela tem em tese o poder concentrado na mão dele. Em tese seria assim, na Inglaterra tem outros aspectos, constitucionais, mas não se preocupa muito com isso não. Se preocupa que em monarquia você tem o rei que tem poder só. Aí você cria uma ideia de uma coisa diferente de monarquia, que é a ideia de república, em que você tem os 3 poderes separados, em figuras, beleza? Então você tem o judiciário, o executivo e o legislativo. Aqui, esses 3 poderes estão uma figura de um rei só. Então esse rei concentrava todo o poder em torno dele. Quando começou a ter essa divisão de poderes,
dividiu o executivo, o legislativo e o judiciário, e o executivo ficou com a função de ser chefe de governo, né, que era a função de administrar, e aí também sobrou a ideia de quem representa o país internacionalmente. O país como um todo. Aí essa, como o Matheus falou, não tem questão de município, de estado, é Brasil. Igual a Comebol, que é a Copa América no Brasil. O que ela faz? Manda o presidente da República. Mas a Comebol se jogaram no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas essa discussão interna o presidente resolve. Para a Comebol, que é um organismo internacional, ela tem que falar com o presidente. E aí, no caso da presidente da República, sobrou um problema curioso. Porque assim, você tinha a questão de representar o chefe de governo, que era o cara que ia cuidar da administração, e o chefe de Estado, que é o cara que representa o país. Em alguns países, por exemplo, você consegue, mesmo tendo presidente, dividir isso em duas figuras. Você tem um cara chamado primeiro-ministro. Existem repúblicas parlamentaristas com primeiro-ministro e com presidente. O Brasil não. O Brasil só tem uma república presidencialista só. Que você só tem um presidente, você não tem negócio de primeiro-ministro e tudo mais. E aí, nesse caso aqui, essas duas figuras, o cara que governa e o cara que representa internacionalmente, ficou na figura do presidente da República. Porque entende-se que ele é que vai estar de frente nos assuntos internacionais. Por exemplo, se você tiver uma reunião do G20, você vai chamar quem? O presidente da República. Se você tiver que responder um pedido de realização de campeonato internacional no seu território, o presidente da República. Porque ele quem vai ter que organizar os estádios, pegar recursos para fazer a obra. Então, quando a parada já está com ele vai lá e resolve. Já faz parte do combo. Tranquilo? Então é por isso que você tem essa divisão. Só que no Brasil, em algumas repúblicas, funciona desse jeito. Se eu não me engano, na França não funciona assim. Na França você tem o presidente da República Francesa e o primeiro-ministro. Só que o mais famoso pra gente é o presidente da República. Como pra eles também o nosso é o mais famoso. Só que o nosso é único, pra eles não. Porque cada país tem o seu jeitinho específico. Tranquilo? De boa, de boa? Rafa? Então é por isso. Mas quando a gente falar aqui de chefe de governo e chefe de Estado, a gente vai estar falando da mesma figura. Tá? E esse cargo é tão importante que ele pode em um momento ficar vago. Então, em alguns momentos, a condição ela foi muito clara em dizer a sequência da ordem da linha sucessória. O que quer dizer o seguinte, vamos supor que o presidente não possa ser presidente. Quem fica no lugar dele? O vice. E se o vice não puder ser presidente? Fica sem presidente? Não. Presidente da Câmara dos Deputados. A cada 2 anos ele tem um presidente da Câmara dos Deputados, que pode ser o mesmo durante 4 anos, que ele pode ser reeleito, ou pode ser um novo. Então, por exemplo, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, Arthur Lira, o nome dele. Vamos supor que o Bolsonaro venha a renunciar ao cargo. Aí ele renuncia, pá, acabou. Aí o Mourão assume. O Mourão depois de 2 dias fala, quer saber, vou ficar aqui não, vou meter o pé. O que acontece? O presidente da Câmara dos Deputados assume. Beleza? Se o presidente da Câmara dos Deputados não puder assumir, você vai eleger um outro deputado para ser presidente das câmaras? Até vai. Mas quem vai assumir é o presidente do Senado. Ele está naquela que eles chamam naquele mandato de legislatura, de 2 anos, como presidente da Câmara. Se nenhum dos dois puder assumir, assume o presidente do STF. É difícil o presidente do STF ser presidente do Brasil? É. Acontece? Muito. Acontece muito. Principalmente em ano eleitoral. Um exemplo clássico no Brasil. Em 2018, todo mundo aqui já era vivo, certo? Tipo assim, o Brasil teve o impeachment da Dilma, em 2016. Dilma saiu, entrou Michel Temer, que era vice-presidente. Um belo dia, em 2018, Michel Temer foi convidado para participar de uma reunião internacional. O que ele fez? Vou. Deixou o cargo na mão do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Só que era eleitoral. Se o Rodrigo Maia assumisse a presidência da República, ele não poderia ser candidato à reeleição no Senado, à reeleição da Câmara dos Deputados. Então o que ele fez? Vou assumir não, vou viajar também. Arrumou uma viagem para o Chile. E se foi. O presidente do Senado, que eu não lembro o nome dele agora, não lembro, desculpa. Ele olhou e falou, o quê? Eu sou candidato à reeleição do Senado, irmão. Se eu assumir a presidência da República, eu não posso ser candidato a Senado mais. Por causa de um dia na presidência, eu vou perder meu mandato de 8 anos. Não vou mesmo. Arrumou outra viagem internacional e se mandou. Conclusão, a ministra Carmen Lúcia virou presidente do STF, presidente do STF na época, virou presidente do Brasil por 2 dias. Aí se quem é, por exemplo, olha diário oficial, essas coisas, estão aí. O diário oficial está lá sendo despachado com ela. Carmen Lúcia, presidente em exercício. Porque na linha sucessória sobrou ela. Em alguns momentos na história do Brasil, já aconteceu que o presidente do STF assumir, por crises políticas. Por exemplo, você já ouviu falar no cara chamado Getúlio Vargas. O Estado do Brasil, geral gosta ou conhece pouco? Assim? Eu conheço pouco. Já ouviu falar de Getúlio Vargas? Quando o Getúlio Vargas se matou, o vice dele, um cara chamado Café Filho, que aliás foi um jogador de jogo profissional. O único presidente do Brasil jogou bola profissionalmente foi o Café Filho. Só que o Café Filho era um cara meio, tipo assim, malquista na praça e tal, ele pegou, tipo assim, renunciou ao cargo. Falou que estava passando mal e renunciou ao cargo. O presidente da Câmara dos Deputados assumiu. Só que era um maluco também todo errado. Aí os militares derrubaram ele e botaram o presidente do Senado.
O presidente do Senado falou, não vou ficar com esse pepino na mão. Largou o cargo, foi o presidente da STF e assumiu. Aí ele assumiu, terminou o mandato, só que já era quase ano eleitoral, e depois no seguinte teve eleição. Então, assim, acontece isso, essa linha sucessória ser exercida. Lógico, a do Getúlio Vargas não era a mesma condição que a gente está vendo aqui. Mas hoje em dia, se a gente reparar na história das últimos 5 anos, o Luiz Lacerda teve que virar presidente, porque literalmente ninguém pôde assumir o cargo. Mas essa linha sucessória, ela funciona nessa seguinte ordem. O presidente não pode, vice. Vice não pode, presidente da Câmara dos Deputados. Ele não pode, presidente do Senado. Ele não pode, presidente do STF. Então, isso não muda. Isso acaba tendo que ser, digamos assim, nessa ordem e nessa sequência. Beleza? Só que assim, cara, toda a segurança do presidente da República, ela toma cuidado para quê? Para que em nenhum momento haja uma vacância, que é o quê? Permanente do presidente e do vice. Exemplo, raramente eles viajam juntos. De avião, de helicóptero, de carro. Porque o cara entende o seguinte, imagina o motor do avião. O motor falha. Ou um pombo me acerta uma asa. O troço cai, morre os dois. Você vai ter um problema grave no país, porque você vai colocar alguém no poder que não foi eleito para aquilo. Porque, lembra, quando você elege presidente, você elege vice de forma simultânea. Entendeu? Ou seja, casou com a pessoa, a sogra vem junto. Nesse formato. Então você toma todos os cuidados para você não ter esse risco dos dois estarem juntos. Mas acontece que em alguns casos, eu confesso que eu nunca vi isso no Brasil, de você ter uma vacância simultânea, que é o caso do presidente e do vice não poderem, de forma permanente, exercer o cargo. Beleza? Nesses cenários, que você tem vacância simultânea, galera, a regra é um pouquinho diferente. Eu peço um pouco de atenção de vocês, por quê? Porque as bancas costumam pedir isso. Porque é tão excepcional que a banca pede. Se a vacância do cargo acontecer em até 2 anos do mandato do presidente, e o presidente e o vice morreram, vamos pegar o helicóptero caiu e os dois morreram. O cargo ficou vago. Se eles forem eleitos, não queria apagar. Eles foram eleitos em 2019, tomaram mandato. Os dois morreram em 2020. O que ia ter acontecido? O presidente da Câmara de Deputados assume o cargo, mas ele não assume para ser presidente pelo restante do período do mandato que falta, não. Ele vai convocar uma nova eleição direta, beleza? Em até 90 dias. O que significa isso? A gente vai nas urnas votar no novo presidente. Quem vai poder ser candidato? Quem pode ser candidato a presidente da República naquele momento. Beleza? Então vamos supor, eleição tem Bolsonaro e o Mourão foram eleitos. Em segundo lugar ficou Haddad e ficou Ciro em terceiro. Vamos supor que o Bolsonaro e o Mourão não estão mais aqui entre nós. Em 2020, por exemplo, aconteceu alguma coisa, pegaram Covid e os dois morreram. Vacância permanente, morte permanente. O que o presidente da Câmara de Deputados vai ter que fazer? Convocar uma eleição em até 90 dias. Ou seja, os caras morreram hoje, é 1º de junho, 30 de julho, 60 de agosto, 90 de 1º de setembro. Até lá você tem que fazer uma eleição, direta. E aí pode ser o caso de ser em 2 turnos. Para que alguém seja eleito presidente da República. Beleza? Até 2 anos de mandato, de mandato dos caras, caso ocorra vacância simultânea, você faz uma eleição direta em até 90 dias. 2 anos de mandato, eleição direta em 90 dias. Tranquilo? E se tiver mais de 2 anos de mandato? Por exemplo, foi em 2021. Já tem mais. Eles assumiram o mandato em 2019, 2020, 1º de janeiro de 2021 fez 2 anos. Se tiver mais de 2 anos nesse caso, os dois presidentes e vice-presidentes morrerem, você faz uma eleição indireta. Você que corrige essa letra aqui, tá? Mas tem um B esse nosso, mas indireta, tá bom? O que é eleição indireta? Não é a gente que vai votar. São os nossos representantes eleitos pelo voto direto e secreto com igual valor para todos. São os deputados e senadores que vão escolher um candidato, um cara entre eles para ser presidente do Brasil, pelo restante do tempo de mandato que falta. Só que essa eleição direta não dura 90 dias, dura 30 dias, porque ela pode ser mais rápida, né? Que são poucas pessoas que vão votar. Tranquilo? Também com 2 turnos. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, como esse 2 turnos aqui é por voto direto. Então, o voto indireto, nesse caso aqui, provavelmente vai ser um turno só, tem um regimento específico para isso, um turno só, e nem todo mundo pode ser candidato. Se não me engano, o entendimento é que quem pode ser candidato é quem é representante legislativo. Porque os caras entendem que falta menos da metade do dia para terminar o mandato. Então, nesse caso aqui, você faz uma coisa mais rápida, em 30 dias até, para você fazer a eleição, e aí você vai colocar alguém que está nesse polo aqui, ó, presidente da Câmara de Deputados ou do Senado.
Então um senador ou um deputado vai virar presidente. Entendeu? Nesse caso aqui de vacância simultânea. Os dois estão fora. Permanentemente. Beleza? Mas quem for eleito, independente da origem que for eleito, ele não vai ser eleito por 4 anos. O presidente da República fica no cargo por 4 anos. Esqueci de escrever isso aqui. Esqueci. Desculpa. Por 4 anos. O cara que foi eleito aqui, ele vai ser eleito pelo tempo que faltar de mandato. Se faltar em 1 ano e 9 meses, vai ficar 1 ano e 9 meses do cargo. Depois vai poder ser reeleito? Vai poder ser reeleito se quiser, numa eleição direta. Mas ele vai primeiro terminar o mandato que falta. Tranquilo? Eu sei que está muito chato, mas tipo assim, tá dando pra entender? Tá show. Beleza. E aí assim, galera, dito tudo isso, eu quero tentar não usar corrido. Vou ter que correr. 8 então temos 59 minutos exatos. Vamos usar todos os 59 minutos. Eu vou sair aqui 9 horas em ponto, tá bom? Vamos à parte mais densa disso. O que faz um presidente da República? Tá? Eu vou primeiro dar uma ideia geral, depois eu vou ler os incisos, a gente está com tempo, eu vou ler os incisos do que faz o presidente para vocês entenderem na prática, tá bom? Mas depois eu recomendo, quem quiser acessar o site da Constituição, acessar a Constituição Federal na internet, só botar a Constituição Federal no Google, o primeiro link que aparece é do Planalto. Você clica lá, vai aparecer o texto da Constituição inteira, tem um negócio chamado texto compilado. Você clica nisso porque tira um monte de rasura que tem. O texto limpinho para você, tá bom? Porque tudo que eu estou falando, juro para você, está lá. Não estou inventando nada disso não. Se inventar é até mais fácil, porque tem menos detalhe. O que faz o presidente da República? Muita gente fala assim, nada. Não, ele faz muita coisa. A principal função deles, cara, é administrar o Estado. Administra o Estado com o auxílio dos ministros. Rafa, eu sei que você está copiando, a letra está horrível, não tá? Mas está dando para entender? Tá, desculpa. O que é administrar o Estado? É fazer tudo que envolve gestão de recursos de pessoas, recursos humanos. Exemplo bom. Concurso da Polícia Federal, tem uma prova agora recentemente. A gente começou a dar semana passada. Olha um pouquinho. Faltaram 30% da data. Porra, tipo assim, cara, que raiva que fez esse concurso, cara. Porque faltou muita gente, mano. Faltou muita gente. O presidente da República entende que, precisa de mais policiais federais na rua. Ou nas fronteiras, ou investigando crimes. Ele vai e solicita a realização do novo concurso. Isso é administrar o Estado. Quem diz para ele que está faltando policial federal? O ministro da Defesa, que é o cara, o ministro da Justiça, desculpa, que é o cara que cuida da PF, que recebe do delegado da Polícia Federal, do delegado geral da Polícia Federal, a informação de que, olha, eu preciso de mais ou menos 1.000 policiais federais. Eu preciso de 300 no Sudeste, 200 no Nordeste, 500 no Sul, não sei mais o que em tal lugar. Beleza. Então ele vai criar, vai ver se no orçamento de dinheiro tem como contratar mais 1.000 policiais, vai calcular, policial federal ganha X, vezes 1.000 dá tanto por mês, vezes 12 dá tanto por ano. Eu tenho isso para gastar tudo no ano? Tem, então beleza. Então vou lá e vou contratar. Isso é administrar o Estado com o auxílio dos ministros, com a ajuda dos ministros. Eu preciso, por exemplo, criar um auxílio emergencial. O ministro da Economia tem dinheiro para pagar o povo. O ministro da Saúde, quanto tempo vai durar a pandemia? Eu vou calcular um tempo de auxílio e tudo mais. Essas decisões que a gente vê no dia a dia, que é o cuidado que o tese tem com a população, é o presidente que toma. Tranquilo? Isso tem várias facetas, a gente vai ver isso com detalhadinho daqui a pouco. Mas fiquem com essa ideia. O que vocês veem de tipo assim, decisão que é para atingir o país inteiro, sobre administração, que é o que? Orçamento, contratação, demissão, está ligado à função do presidente da República. Beleza? Representa o Estado no mundo. O que é isso? É o que o Matheus falou de chefe de Estado. Um presidente dos Estados Unidos quer falar com o Brasil. Ele vai mandar uma carta para mim? Não. Por 2 motivos. Primeiro, que eu não sei ler inglês. Segundo, que não pode. Ele quer falar com o Brasil, ele tem que falar com o representante do Brasil, que é o chefe de Estado, que é o presidente da República. Em qualquer hipótese. Essa discussão está tendo sobre a questão de vacina. Por que a Pfizer, não sei o que, mandou carta para o Bolsonaro? Porque você tem que falar, se você quer vender para o país inteiro, você tem que falar com o chefe do país. Que no caso é o presidente da República. É a função dele fazer isso? É. Ele não pode se eximir disso. E o que ele fala, às vezes, é entendido como se o Brasil estivesse falando. Exemplo, agora na Copa América. O Brasil quer sediar a Copa América? Eu não sei. Sei que o Bolsonaro quer sediar a Copa América. Mas ele pode fazer isso? Pode. Porque ele é representante do Brasil. Do mundo. O Estado é o país, como se fosse o país, tá bom?
Além disso, uma coisa que é muito característica, ele escolhe os membros de outros poderes. Quando eu falo outros poderes, basicamente o poder judiciário, o STF. Por exemplo, tem um ministro do STF que vai se aposentar. Quem vai escolher o novo ministro do STF? O próprio STF? Não. O presidente vai indicar alguém. Essa pessoa vai ser automaticamente escolhida? Não. Vai passar por uma sabatina no Senado. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, eu já vi uma vez. Sabatina no Senado é um troço muito chato. Você não entende nada. Os caras vão falando um monte de boboseira, cada um querendo saber mais que o outro, mas em tese passa do sítio que alguém vai ser testado nos seus conhecimentos ali. Mas o presidente é quem indica o cara para o STF. Eu chamo a atenção de vocês para outra coisa. Ele também indica para um negócio chamado funções essenciais da justiça. Já ouviram falar esse termo? Sim? Não? Érico, também não? O que é função essencial da justiça? Todo mundo entende como que existe o poder judiciário, existe o juiz que julga. Mas vamos supor que você não possa pagar um advogado para ir no poder judiciário. Você tem um advogado de graça, certo? Quem te dá isso é o governo, é o Estado, é a Defensoria Pública, que é uma função essencial da justiça, que a gente chama aqui, eu falo que é a sigla de DPU. DPU, Defensoria Pública da União, porque a gente está falando do federal. Mas o âmbito estadual tem a DPE, Defensoria Pública do Estado. Você não pode pagar um advogado, tu tem direito a um advogado de graça. Quem vai te dar isso é a Defensoria Pública. Qual é a função da Defensoria Pública? Te defender. O maior merda que você tenha feito. Mas ela vai te defender. Beleza? Então, quem indica o tese da Defensoria Pública é o chefe da Defensoria Pública, é o presidente da República. Além disso, ele indica um cara da AGU. O que é a AGU? Advocacia Geral da União. A presidência da República também tem direito a um advogado, a se defender. Curioso isso, mas vamos supor que existe alguma denúncia contra algum problema judicial do governo. Quem defende o governo é a AGU. E a PGR? Oi? E a PGR? A PGR ela é chefe do Ministério Público. A gente vai falar dela no MPU. O PGR, em tese, a função dele não é advogar o presidente da República. É, até nos casos, investigar o presidente da República. Entendeu? Mas em alguns cenários, cabe a ele aceitar ou não denúncias contra o presidente da República para passar para o STF. Porque, algumas vezes, confunde essa função do PGR como de um engavetador, de um cara que não procedesse com as denúncias. Mas a AGU tem essa função. O DPU, a DP, Defensoria Pública, advoga de graça para você. Para você e para a gente. Não tem advogado, Defensoria Pública. Para a presidência da República, o Poder Executivo tem a Advocacia Geral. E aí você tem também um negócio que eu coloquei como MPU, mas a sigla mais famosa até é MP, que é Ministério Público. Mas eu boto MPU porque a gente tem que lembrar, está falando do Ministério Público da União. Oi? Da União. Da União. Que, aliás, tem excelentes concursos frequentemente para sair. Como a entidade que acabou de sair aqui, seguindo seu curso. Natural, quer ficar do outro lado. Tem excelentes concursos frequentemente no Ministério Público da União. Vale a pena ficar de olho. O MPU, a função dele é fiscalizar a lei. Como assim? Deixa eu ver aqui. Vamos supor, uma criança que vai ser adotada. A criança tem que pedir a guarda na justiça. O juiz tem que conceder a guarda a uma pessoa. Só que a criança tem, sei lá, 5 anos de idade. A fulano de tal está requerendo a guarda da criança. O juiz vai decidir. Mas só o juiz tem que ter esse poder, não é preciso que o juiz tenha o trabalho dele de certa forma fiscalizado, se está aplicando a lei correta. Aí você coloca junto com ele um membro do Ministério Público. Ele vai ficar lá verificando se o juiz está realmente... Estou muito na frente de vocês? Não. Certeza? Tá. Fiquei muito feliz. Que aí você vai ter certeza que está tendo a aplicação correta da lei. Acontece isso também às vezes em casos que envolvem direitos humanos. Vou recorrer ao Ministério Público. Não é que o Ministério Público vai, tipo assim, recorrer ou mudar uma decisão judiciária. Não. A função do Ministério Público é fiscalizar se o judiciário está fazendo a aplicação correta da lei. É uma garantia. A gente tem 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. O MPU, em tese, tem gente que fala de 4º poder ou coisa do tipo, mas o Ministério Público, em tese, ele está aqui, no executivo, em tese. Porque ele é uma função essencial à justiça. Mas não quer dizer que ele seja membro do Poder Judiciário. Está confuso demais? Não. Certeza? Certeza, irmão? Jura? Juradinho? Não explico de outro jeito. Tá, beleza. Então, assim, esses caras aqui, eles têm uma função que não são necessariamente ligadas só
ao que a gente entende como clássico do executivo, mas eles atuam com funções que são importantes para o funcionamento do Estado. E que entende-se que o presidente, pela importância das funções, vai ser o presidente quem vai indicar as pessoas que vão ser responsáveis por isso na prática. Beleza? Então, assim, isso basicamente é o que o presidente faz. Tá? Deixa eu abrir aqui a Constituição, eu vou ler os incisos, só para a gente exemplificar isso melhor. Quer falar, não? Não. Só pegar uma água rapidinho. Alguém quer água? Café? Nescau? Suco? Todinho? A idade é uma merda, cara. Isso. Pô, sério. Cara, hoje faz 10 anos da final da Copa do Brasil 2011, no Vasco, no jogo de ida. Eu fui pra São Januário. Aí eu tava vendo a minha foto, cara. Mano, quem era aquela pessoa? O que a cerveja não faz com o ser humano, cara? Sério, você tá vendo? É brincadeira. No primeiro período de faculdade. Cara, fico muito bolado com isso. Quando eu falo das paradas, eu falo de aviso. Não me arrependo não, cara. Zoei muito. 2013 até 2017. Porra. Caraca, mano. Teve um preço muito alto. Certo. Aproveitem, zoem, se divirtam. Já gravando essa coisa. Eu sei. Amanhã tem live, tá vocês falando na live amanhã. Murilo. Não, seja espontâneo, tá bom, ficou bom. Deixa eu achar aqui, 84. Tem live aqui do Bolsonaro mesmo? Tem. Lembrei disso hoje, agora. Voltando pra cá. Porque eu tinha combinado pra gente fazer uma live semana passada, nem sei se vai ter, até perguntaria, quando eu vi divulgando, esqueci de novo. Mas trata sobre o que lá? Eu falava mais de cronograma. Esse bagulho de tipo, maratona pra estudar e tal, não é aula ou não. Eu que tinha falado que ele queria fazer. Galera, então assim, só pra gente, quem tiver curiosidade, eu não coloquei aqui porque está na Constituição, assim, dá pra ler quando vocês quiserem. Não sei se é da frente de vocês. Não, já tô pensando aqui. O Rodrigo tá aí também, né? Pode sim. Então, assim, basicamente a função, o presidente tem a função que eles chamam de privativo. Privativo não é assim que é só do presidente, mas é que cabe a ele fazer primeiro. Então, se ele quiser fazer, ele pode até delegar em alguns casos. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Ou seja, os ministros são escolhidos e demitidos pelo presidente. Se ele quiser fulano vira ministro. E para ser ministro, por incrível que pareça, não precisa ter qualificação. Mas só não torce saber em direito, não? Não, ministro de Estado. Ah, tá. Não é ministro da Cidade, ministro de Educação. Você pode ser ministro de Educação. O secretário de Educação do Rio de Janeiro agora, o cara tem que ser um superior, por exemplo.
Não é obrigatório o cara ser formado em nada. O cara é um deputado, se não me engano. Assim, para ser deputado só precisa ser o que? Alfabetizado e ser eleito na prática. Então, assim, para ministro, a função do presidente em relação a isso é nomear e exonerar. Porque exonerar é mandar embora. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Porra, governar, que a gente falou. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. O presidente pode sugerir leis. Ele pode dar ideia de leis para o legislativo. Na prática é isso. Pode propor leis. Não todos, mas alguns ele pode propor. Tá bom? Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sofrer a execução. Essa é uma parte interessante. Toda lei, que ela é escolhida pelo Poder Legislativo, que é quem faz as leis, ela vai para o Poder Executivo e o presidente diz que a lei está aprovada ou não está aprovada. Assim como se alguma lei for escrita e for muito complicado para a pessoa entender, ele pode expedir regulamento ou decreto, ele pode expedir decreto explicando a legislação, ou também como a legislação vai ter que ser seguida pela população. É isso que ela está dizendo. A gente vai ter uma aula sobre o processo legislativo, que a gente vai ver isso em detalhes. Mas eu preciso explicar a ideia seguinte: toda lei, ela é feita pelo legislativo, ou ela tem que ser aprovada pelo legislativo, mas quem sanciona, quem bota para funcionar o ok final é o presidente da República. Tá? Vetar projeto de lei total ou parcialmente, ou seja, além de aprovar, ele pode dizer que não concorda com o projeto, ou com parte do projeto, ou com o projeto inteiro. Tranquilo? Quando ele faz decretos, ele pode fazer decreto para organizar a administração pública sem criar aumento de gastos, ou seja, como a Constituição fala, sem criar aumento de despesa, beleza? Mas ele não pode, por exemplo, organizar a administração pública criando ou extinguindo órgãos públicos nesse processo. Quem extingue ou cria órgão público é uma legislação. Ele pode, quando algum cargo, por exemplo, tiver vago, acabar com o cargo. Por exemplo, o cargo de datilógrafo. Já ouviram falar? Datilógrafo? Nunca ouviram falar? Porque foi extinto. Datilógrafo eram os caras que ganhavam para ficar digitando na máquina de datilografia ou na máquina de escrever antigamente. Só criaram um computador, que todo mundo digita. Então não precisa mais ter alguém para ficar datilografando para vocês. Em alguns lugares tem? Tem. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem concurso para isso que paga R$8.000 por mês. A tua função é ficar digitando as coisas. R$8.000 por mês. Carga horária de 30 horas. Aí você divide pela metade, que o pessoal não faz serviço público, mas o dia de folga, o cara trabalha um dia na semana e não trabalha mais. Mas existe ainda. Mas assim, quando o cara que está de datilógrafo não tiver mais, o cara que morreu, o carro estiver vago, em tese esse carro pode ser extinto. Mesmo quando a administração pública federal. Onde eu trabalho no CVM, a gente tem alguns cargos de auxiliar de serviços. É uma sociedade de serviços gerais. Esse cargo vai acabar. O concurso CVM último que teve há 10 anos, não tinha mais esse cargo. O próximo com certeza não vai ter. Porque esse cargo vai ser extinto. Mas por que a gente não foi extinto ainda? Porque o Joel não morreu. Então o cara que está lá. O Joel não morreu, o Joel nunca morreu tão cedo. Então o cargo vai continuar existindo até o último segundo de vida de Joel. Ou se o Joel se aposentar compulsoriamente, como agora aumentou o prazo, o Joel vai continuar. Que era um cargo que foi criado, não precisava nem de concurso, na época de 88. Então o Joel entrou sem concurso. Então quando o cargo estiver vago, sem erro, pode ser extinto. Manter relações com o Estado estrangeiro e acreditar em seus representantes. Então, assim, alguns crimes, indulto, pena, o presidente pode decidir que eles não precisam ser cumpridos como a justiça decidiu, em alguns casos, tá? Ser bem específico. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover oficiais, nomear pelos cargos de são privativos. Cara, basicamente é cuidar das Forças Armadas, fazer aqueles eventos de condecoração. Cacete! Essa mosca é muito chata, ela tem que quadrar de novo. E é grande, né? Cara, esse café, cara, café derrubado aqui. Pode ser. Bicho chato. Eu odeio mosca, de coração. Não dá pra tu matar mosquito, tu mata. Mosca dá lá no mato com a raquete. Com a raquete. Aquela elétrica, é maneirinha. Maneiro, mas fica fritando. A função dele também é nomear ministro para o STF, beleza? Magistrados também para a Advocacia Geral da União,
por MPU, para a questão de alguns conceitos específicos, vou pular aqui para resumir. Declarar guerra, tá? Mas como é que declara a guerra? Não é a torta direito. No caso de agressão estrangeira, e autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo da sessão legislativa, nas mesmas condições de decretar total ou parcial mobilização nacional. Resumidamente, como é que você pode declarar guerra a alguém? Tem que ser atacado. Se atacado, o Brasil foi atacado. Vou declarar guerra aos Estados Unidos, tá bom o Congresso? O Congresso vai lá dar ok. Se o Congresso der de folga, o Congresso vai se reunir daqui a 2 dias. Então eu declaro, depois o Congresso vê se vai manter ou não a declaração de guerra. Beleza? Tranquilo? Celebrar a paz, autorizado ou referendado pelo Congresso Nacional, a mesma coisa. Se ele pode falar que vai bater, ele também pode falar que vai parar de bater. Conferir condecorações de distinções honoríficas. Entendi isso. Ah, já sei o que é. Algumas pessoas são nomeadas, homenageadas no Brasil e tal. Sei lá, tipo, Che Guevara, por exemplo, foi homenageado no Brasil. Vamos supor que alguma autoridade tenha homenageado uma pessoa que depois descobriu que ela seja terrorista, por exemplo. Pô, tipo, esse presidente fala, pô, aquele cara não merecia aquela homenagem, então vamos cancelar a homenagem pro cara. Não vai lá pegar a medalha do cara, não. Ele é recomendado, o telefone tá tudo lá, tem a foto tirada, mas o presidente pode, em tese, verificar se realmente isso está digno ou não. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Muito comum embarcações militares que estão, tipo assim, fazendo treinamento ou fazendo viagem para outros países, precisam passar pelo litoral brasileiro, às vezes parar um dia para os caras ficarem. A embarcação pode chegar e encostar de boa? Não. Ela tem que ter autorização do presidente, beleza? Militar, tá bom? Militar, não um avião um cruzeiro normal. Tranquilo? Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, projeto de lei de direitos orçamentários e as propostas de orçamento. Cara, tudo que é de orçamento, o presidente precisa que o Congresso aprove. Então ele elabora um projeto de lei e manda para o Congresso aprovar. Exemplo, quero fazer concurso para 1000 policiais federais. Tudo bom. Nossa. Você tem que ter autorização do Congresso para isso, tem que ter autorização do Congresso para isso, porque você vai ter que colocar isso no orçamento, que é um gasto. Para que isso? Para evitar que o presidente faça o que ele quer. Para isso, os representantes eleitos pelo povo vão verificar se tem dinheiro, se realmente é preciso contratar 1000. Pode precisar contratar 2000. Editar medidas provisórias com força de lei. O que é medida provisória? Você tem um problema que você precisa resolver. Senão, a parada não dá para esperar o Congresso criar uma lei. Então, a gente vai lá, cria uma lei rapidinho, chama de medida provisória, que dura só por um tempo. Depois o Congresso tem que dizer se ela vai continuar valendo ou não. Se o Congresso não concordar, a medida provisória acaba. Tranquilo? Prover e extinguir os cargos públicos federais, como a gente disse, prover você criar cargo público, extinguir você fazer um cargo desse que existir. Propor ao Congresso Nacional decretação de calamidade pública de âmbito nacional. Essa foi uma inclusão recente da Constituição Federal. Recente, foi pela pandemia que os caras fizeram isso. Beleza? O que é calamidade pública? Porra, tá um monte de gente morrendo. Meu irmão, calamidade pública. Vamos tomar medidas maiores, vamos liberar o orçamento com mais facilidade. Os caras entenderam que é função privativa do presidente fazer isso. Mas é o quê? Propor que o Congresso aprove. Beleza? Algumas das coisas que eu falei, o presidente pode delegar a outras pessoas. Quem são essas pessoas? Seus auxiliares, ministro do Estado, beleza? Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Tá bom? O que são essas coisas? Primeira delas é a ideia de você organizar a administração pública sem aumentar o gasto. Exemplo, o ministro do Estado, o ministro da Justiça entende que a Polícia Federal não mais tem que ter uma delegacia por Estado, não tem que ser 3 delegacias por Estado. Então o que ele vai fazer? Ele vai transformar alguns superintendentes, alguns delegados em superintendentes. Esses caras vão ganhar mais por isso? Não. É só para organizar melhor a administração pública. Então o ministro da Justiça pode fazer isso. O presidente pode delegar a ele essa autorização. Beleza? Para organizar a administração pública sem aumentar os gastos. Isso é uma das coisas que o presidente da República pode delegar aos ministros de Estados, à AGU e ao Ministério Público. Tá bom? Organizar a administração pública. Lembra disso, porque isso pode ser pegadinho em algumas provas. Beleza? Outra coisa que o presidente pode delegar, a concessão de indultos e a comutação de penas. Pode ser delegado ao ministro da Justiça em alguns casos.
Casos específicos, mas pode ser tipo assim, o ministro resolve isso aí, ele tem mais direito do que eu. Então o cara vai lá e resolve. Porque a função do ministro é auxiliar o presidente da república. Aqui eu não vou ver esse troço. Por aqui. Aqui. A função dele é auxiliar. Então, para ajudar, eu estou delegando essa função para você. E por fim, não menos importante, o provimento e a extinção de cargos públicos federais. De que forma? Quando você for nomeado como policial federal, tu não vai tomar posse diante do presidente da República necessariamente. Quem vai te dar posse, nos casos, é o próprio ministro da Justiça que vai estar lá assinado no documento, ou até mesmo o delegado da Polícia Federal. Esse ato de provimento ele pode ser delegado. Imagina o presidente da República dar posse para todo mundo que trabalha no Sistema Público Federal. Ele vai ficar fazendo só isso. Vai passar toda hora alguém e então fala, parabéns, parabéns. Então, para acelerar isso, esses casos podem ser delegados. Beleza? Organização de sessão pública, a comutação de penas e o provimento e extinção de cargos. Isso pode ser delegado para ministro de Estado, para a AGU e para a MPU. Beleza? Deixa eu ver que horas tem. Faltam meia horinha, galera. Não durmam, mas se quiserem dormir, podem dormir. Mas se dormir, eu vou embora e deixo vocês aí. E agora, galera, o que o presidente não pode fazer? Tá? A Constituição, ela é muito, digamos assim, categórica em elencar 5 coisas. Mas assim, essas 5 coisas, elas podem ser destrinchadas a depender do que o presidente está fazendo. Mas a lógica maior não é de destrinchamento. Por exemplo, o presidente não pode agir contra a União e os demais poderes ou o Ministério Público. O que é isso? Você não pode, por exemplo, insultar a população a descer a porrada do deputado que eu não gosto. Entendeu? Você está atacando um outro poder. Por que você não pode atacar outro poder? Porque eles são independentes e harmônicos entre si. Então o presidente não pode fazer isso. Não pode, por exemplo, dizer que o Ministério Público, o Ministério Público, não sei o que, aquele bando de comunistas. Não pode. Tem que respeitar a instituição do Ministério Público. Você não pode agir contra a União. Também na União a gente tem um monte de servidor, que não sei o que, tudo parasita. Não. Aí eu vou demitir esses caras de qualquer jeito, eu vou segurar o salário desses caras, porque eu quero. Porque tecnicamente o salário do servidor público ele é autorizado para que caia na conta. Entendeu? Então você vai segurar porque você não quer pagar os servidores públicos e você acha que é tudo para isso? Não pode fazer isso. Porque senão você está prejudicando o próprio andamento dos serviços, ou o funcionamento dos outros poderes, ou o funcionamento de uma função essencial à justiça. E aí você está prejudicando o funcionamento do Estado. Então você não pode fazer isso de jeito nenhum. E se você fizer, é incutido num negócio que a gente chama de crime de responsabilidade. A gente vai falar isso depois. Tá? Além disso, o presidente não pode ir contra a segurança interna. E Deus sabe o como isso é complicado. Porque o que é contra a segurança interna? Vamos supor que você seja muito amigo de um presidente estrangeiro e aí, cara, por algum motivo, sei lá, você quer que ele está numa base nacional aqui, uma base militar, super forte, o cara vai botar, sei lá, 3 milhões de soldados no seu território. Não, mas eles estão só treinando aqui. Pô, mas alguém pode ver isso como se fosse uma ameaça na soberania. 3 milhões de soldados no território é mais do que a população. Os caras podem, de certa forma, sei lá, de 3 vezes 6, 10 milhões de soldados. Os caras podem, de certa forma, colocar em ameaça a nossa soberania. Então, tudo que se entende como ameaça à segurança interna, o presidente não pode praticar. Ele não pode sabotar a ABIN, por exemplo. A ABIN, você já ouviu falar? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência? Então, a ABIN é tipo a nossa CIA dos Estados Unidos. Tem a CIA, a gente tem a ABIN. A ABIN é uma parada tipo assim, que investiga crimes e paradas super tipo assim, sinistras. O concurso da ABIN, cara, que teve uns 2 anos, a Banco Bradesco chegou a fazer ou chegou a se ver? Não. Foi da Sebrasp, da SESP. Cara, que concurso, filha da puta. Que prova. Eu fiz porque tinha prova de história. Falei, porra, português, domino. História, domino. Direito constitucional, administrativo, informática, legislação da ABIN. Falei, manga com limão. Tranquilo, fui fazer. Meu irmão, que surra que eu dei. Que surra. Mas tipo assim, eu fiquei pronto na prova já. A ABIN é muito sinistra. Depois de passar naquela parada, tinha um treinamento, concurso interno da ABIN ainda, pra fazer. Que provavelmente eu não ia passar, tinha paradas físicas e tal. Eu não consigo fazer muita barra. Eu faço 2 barras e morro. Eu faço flexão 20, tranquilo. Agora barra, pô, tô pesando 90, irmão, pra levantar e voltar. Tu faz tranquilo, eu não faço não. Faço também não. Faço não, barra não faço não. Certinho não. Bem erradinho eu faço. Agora eu exercício de perna, a perna treina assim, ó, pra fazer aquele reforço.
Tem pra caramba. Então, assim, a BIM é muito responsável por proteger a nossa segurança. O presidente não pode, em dado momento, cortar o orçamento da BIM porque ele quer prejudicar o funcionamento da BIM, porque a BIM investigou uma coisa que vai ser prejudicial à eleição e reeleição dele, entendeu? Ele não pode agir nesse sentido. Ele não pode deixar de cuidar da probidade. O que é probidade? Galera, probidade é igual a honestidade. O cara ser probo é ser honesto. É ser sincero, verdadeiro. Então, por exemplo, ele sabe que fulano de tal está roubando. Pô, tu não vai denunciar? Pô, fulano é meu padrinho de casamento. O padrinho dos meus filhos. Não vai denunciar. Moralmente ele está errado? Tá. Criminalmente ele está errado? Tá. Então, assim, a gente tem que zelar pela honestidade, por falar a verdade. Sempre? Sim. Porque ele tem que ser presidente. Aí, irmão, é o ônus da parada. Ele não pode desrespeitar, deu para entender essa parada aqui? Desrespeitar a lei orçamentária. E essa é muito cruel. Por quê? Mano, o Brasil tem um negócio chamado LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 101 de 2002, se eu não me engano. É uma legislação super complexa, muito gostosa de estudar, falo mesmo, muito legal de estudar, porque ela é complexa porque ela é cheia de detalhes, mas ela é muito simples. Basicamente é o seguinte, você não pode gastar mais do que você tem. Se você fizer isso, e dentro desse contexto, o presidente não pode em nenhum momento propor um orçamento e chegar no americano e falar que precisa gastar mais dinheiro. Se ele quiser fazer isso, ele tem que pedir autorização ao Congresso. É o que volta e meia acontece nessa questão de pandemia. Nossa, o Brasil precisa de mais dinheiro para comprar vacina, para comprar remédio, para comprar produto, para pagar o auxílio emergencial. Mas vai estar no orçamento. Então faz o seguinte, a lei orçamentária, que é aprovada pelo Congresso, ela vai ter que ser alterada pelo Congresso. Vai autorizar que o governo gaste mais. Porque se não fizer isso, o presidente tiver que fazer, exemplo, auxílio emergencial. Eu gosto do auxílio emergencial porque é um bagulho que eu acho extremamente complexo. O auxílio emergencial precisa ser pago, mas se ele for pago, vai extrapolar o teto da lei orçamentária. Mas o presidente falou, tem que pagar essas pessoas que estão passando fome. Eu vou sair pagando? Não. Porque se eu fizer, eu estou respeitando a lei orçamentária. Eu vou responder aqui minha responsabilidade. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o Congresso me dar a lei. Foi isso aqui, por exemplo, que em tese derrubou a Dilma Rousseff, no impeachment. Ela desrespeitou a lei orçamentária. Na essência foi isso, entendeu? Se chama crime de responsabilidade. O presidente não pode deixar de cumprir as leis, ele pode até discordar das leis. Exemplo, o governador decidir se o Estado funciona ou não, o prefeito se está escola aberta. Não concorda, mas vai respeitar. E cumprir também as decisões judiciárias. A justiça decidiu que tal coisa funciona assim. Discorda, mas vai respeitar. Se ele descumprir algo nesse sentido, se ele não respeitar a lei, não respeitar as decisões judiciais, não respeitar a lei orçamentária, não ser honesto, ir contra a segurança pública, ou agir contra a União, um dos poderes, ou o Ministério Público, ele incute um negócio chamado crime de responsabilidade. Que é o quê? Ele está sendo julgado pelo ato que ele fez ou por deixar de fazer. Ele vai ser responsabilizado por isso. Beleza? Tá aqui? Show! Esse crime de responsabilidade, galera, ele é originalmente julgado pelo Senado. Mas existe uma legislação própria para esses casos. O que basicamente é isso? É o impeachment. O impeachment é uma votação aberta. Ou pelo menos uma votação que é transmitida. Pelo menos o da Dilma foi assim. A Dilma, vamos pegar o exemplo da Dilma aqui, a Dilma foi enquadrada mais ou menos nisso aqui. Então, o que os caras fizeram? A Câmara de Deputados decidiu abrir um processo de impeachment contra ela. Depois a Dilma teve que ser julgada em outro lugar, que foi no Senado Federal. Não sei se vocês lembram, ou já viram uma foto que ela fica um tempão falando com o senador e respondendo um monte de perguntas. Foi mais ou menos isso, porque o Senado é quem vai julgar o crime de responsabilidade do presidente. Que é isso aqui, nesse símbolo aqui. Então são os senadores que decidem se o presidente continua no cargo? Sim. O que acontece no crime de responsabilidade? No caso do julgamento, a etapa basicamente é essa. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, decide ou não a abertura do impeachment. Então tem uma votação, todos os deputados votam. No caso da Dilma foi uma coisa aberta. Cada um falou alguma coisa, pela família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu gato que eu trouxe ontem. Sim. Não sei o quê. Uma vez que o processo seja aberto, não quer dizer que está tendo julgamento. Está dizendo o seguinte, a gente aceita a denúncia. Vamos julgar isso no Senado. O Senado é quem vai julgar. E por isso que é um julgamento mesmo. No caso do impeachment, no crime de responsabilidade, por exemplo, que leva ao impeachment, o presidente do STF é chamado para conduzir a sessão. Porque o judiciário é quem aplica a justiça.
Não quer dizer que ele é o chefe do Senado e tudo mais, mas ele está aí para organizar a bagunça, para dizer que o troço funciona porque a gente está julgando uma pessoa. E ele é o cara que é responsável por julgar pessoas. O presidente do STF, que é o quinto problema sucessório do presidente da República. Mas são funções, não são pessoas, são funções representadas ali. Beleza? E aí, cara, ele é julgado pelo Senado, e aí os senadores vão votar. Quem disser, se a maioria for a favor do impeachment do cara, ele é empichado. Se não for, ele não é empichado. Uma outra coisa que também pode provocar o julgamento de um presidente é que se ele comete crime comum. O que é crime comum? Matou alguém. Vamos supor que uma briga de casal, o presidente cometa um feminicídio. Ou um infanticídio. Um dos seus filhos, como seu filho de adulto. No caso do Bolsonaro, é filho de adulto. Mas é um filho pequeno e, sei lá, ele mata o filho. Ou ele briga com alguém, empurra alguém da sacada do Planalto. O cara não vai ser julgado? O cara não pode ser condenado só porque ele é presidente? Pode. Crime comum. Nesse caso, ele é julgado pelo STF. O STF é a instituição máxima da justiça no Brasil, que guarda a Constituição, que vai poder julgar o presidente, condenar o presidente pela prática de crime comum. Nos dois casos, no momento em que a denúncia é aceita, o presidente ele fica afastado por até 180 dias, ou popular 6 meses. Então, assim, o presidente empurrou alguém na sacada. Aí as câmeras fumaram, o presidente empurrando alguém e falando, eu falei que ia te matar, que não sei o que, não sei o que, pô. A câmera filmou, ele está afastado? Não. A denúncia é feita. Se o STF aceitar a queixa-crime, a queixa que está sendo proposta, presidente, o senhor me desculpe, mas o senhor vai ser julgado, o senhor não vai poder ficar no cargo de manter não. Por quê? Se você souber que está sendo investigado ou vai ser julgado, se tiver no cargo, você vai tomar medidas para você não ser condenado. Então ele vai ficar afastado por 180 dias. E, por exemplo, se passar 180 dias, ele continua afastado? Não, aí ele volta para o cargo. Porque se em 6 meses não julgarem, são de sacanagem. Aí você não vai prejudicar o andamento do país, porque o cargo não pode ficar sem ninguém ocupar. Enquanto ele estiver afastado, substituição temporária. Quem assume é o vice. Beleza? Mas é até 180 dias. Tanto para queixa em caso de crime comum, que é matar alguém, que vai ser julgado pelo STF, quanto no crime de responsabilidade, que ele vai ser julgado pelo Senado. Tranquilo? Em ambos os casos, é por até 180 dias. Gente, até aqui, de boa. Rafa, no caso do crime comum ali, é só em flagrante, né, para ele ser julgado. Cara, não. Pior que não. Se ele não for preso em flagrante e depois descobrir que ele matou alguém, e ele tiver no cargo, ele vai ser julgado. Você ia falar? Desculpa. Porque a Constituição fala de crime comum. Entendeu? E aí não precisa ser necessariamente em flagrante. O que... Quer falar, Lúcio? O que pode acontecer, irmão, é você, muitas vezes, você tentar responsabilizar ele por atos estranhos à sua função. Isso não pode acontecer. Exemplo. O cara cometeu... Vou dar o exemplo do Bolsonaro, mas não é questão de política, porque isso acontece muito. O Bolsonaro, enquanto deputado, foi condenado por algumas declarações, vamos dizer, polêmicas. Isso é justificativo para afastar ele do cargo de presidente da República? Isso é ato estranho à função dele. Por isso ele não pode ser responsabilizado. Não quer dizer que ele não vai ser punido. Ele vai pagar indenização, por exemplo, em alguns casos. Se tiver que ter restrição de liberdade, quando acabar o mandato, ele fica com o período ali preso. Mas você não vai prender o cargo para que tenha a sua função. Agora, ele está como presidente, cometeu um crime de responsabilidade, que é referente ao cargo, ou melhor, enquanto ocupante do cargo, responsabilidade julgada pelo Senado. Aí cometeu um crime comum. Quer falar? Cometeu um crime comum. Nesse período, ele vai ser julgado pelo STF. Mas peraí, então, se ele falou se ele tem uma declaração homofóbica, ou sexista, ou racista enquanto deputado, ele não pode ser responsabilizado como presidente, mas se ele fizer isso, digamos assim, enquanto presidente, ele pode ser julgado pelo STF? Sim. No caso do foro privilegiado, é só em decorrência do cargo, né, das atitudes dele, enquanto presidente ali, tipo... Isso. O foro privilegiado, ele não é da pessoa, é do cargo. Sim. O presidente da República vai ser sempre julgado em tese pelos crimes comuns, enquanto no cargo pelo STF. Mas vamos supor que o julgamento comece no último dia de mandato do cara, não dá tempo de terminar, no dia seguinte o cara já não é mais presidente, o caso sai do STF e vai para outro lugar. Vai para a justiça comum. O caso, por exemplo, do ex-presidente Lula. Os casos dele vão para a primeira vara de Curitiba, 13ª vara de Curitiba, né, pelo Silvio Sérgio Moro, porque ele não é mais presidente.
Se ele tivesse como ministro de Estado, por exemplo, como Dilma tem nomeado como chefe da Casa Civil, o Moro não poderia julgar. O caso iria para o foro privilegiado. Porque o foro privilegiado é do cargo. O ministro de Estado também tem cargo privilegiado. É porque não vai dar tempo de falar de ministro, eu devo falar dos ministros, não vai dar tempo. Faltam 15 minutos. Mas assim, a gente pode ficar até 9 horas, né? Ou alguém quer sair muito mais cedo hoje? Tá bom? Tá. Então vou tentar falar sobre rapidinho dos ministros, tá bom? Então, até aqui, sem presente, tá tranquilo? Tá, vou apagar aqui esse lado aqui. Olha, como a gente falou, os ministros de Estado, eles têm a função basicamente de serem auxiliares, tá bom? Do presidente. Então assim, a função deles basicamente é auxiliar o presidente, é ajudar o presidente a exercer o seu cargo. Então quando a gente fala em auxiliar, eles não são as pessoas que têm que ter a palavra final. Tá bom? Mas eles são pessoas que são especializadas em algumas funções e que ajudam o presidente a tomar decisões. Então, por exemplo, o ministro da Educação parte do princípio básico de que ele é especialista em educação. Precisa ser professor, precisa não ser professor, isso não interessa para a Constituição, não. Você pode ter um ministro da Educação que nunca tenha entrado numa sala de aula. O ministro da Educação pode ser um médico. Foi muito, o Brasil, por exemplo, teve um excelente ministro da Saúde na área do Fernando Cardoso, o cara chamado José Serra, que é um administrador, um economista. O cara cuidava da saúde, foi bem elogiado por isso e tudo mais. Então não tem essa coisa de que o cara da educação tem que ser educador, o cara da economia tem que ser economista, não. Pode ser qualquer um. Desde que o cara seja bem visto pelo presidente. Porque o presidente é quem escolhe. Então o ministro do Estado é o auxiliar da República. E ele é escolhido por livre nomeação. O que é isso? Livre escolha. O presidente escolhe quem ele quiser, tá bom? E exoneração. Ele pode sair na hora que o presidente quiser ou na hora que ele quiser. A nomeação também não é uma coisa obrigatória. Você pode ser escolhido como ministro e não querer aceitar. É comum acontecer? É. Em alguns casos os caras não querem aceitar o cargo. Ou também o cara quer ficar lá, não quer mais ficar e sai. Então o ministro é um cidadão com livre nomeação e exoneração. Não precisa fazer concurso para ser ministro. Não precisa ser político. Não precisa ser deputado. Não precisa ser formado na área. Coisas para STF, reputação ilibada, conhecimento notório do conhecimento jurídico, não precisa. Até a reputação, por incrível que pareça, não é fator para impedir a nomeação de um ministro. Em alguns casos, recentemente o STF chegou a vetar algumas nomeações. O caso do Lula, por exemplo, quando a Dilma naquele áudio que vazou. O Bessias lá entregou um negócio pro Lula. Naquele caso, você falou, você não vai assumir. Você está literalmente querendo colocar, usar o foro privilegiado. Ou como foi um caso na época do governo Michel Temer de uma menina chamada Cristiane Brasil, que ia ser nomeada ministra, só que ela cheia de investigação do STF. Aí o STF tomou uma decisão lá para impedir a nomeação dela. Mas em regra, você escolhe quem você quiser, beleza? A função desses caras, resumidamente, podemos dividir em 3. A primeira delas, cuidar do chamado seu ministério. Como assim? Cara, se você é um ministro da educação, você vai cuidar da educação. Se você é um ministro da saúde, você vai cuidar da saúde. Então ele vai ter contato direto dos médicos e tudo mais. Ele é quem vai cuidar da questão de preocupar se as pessoas, quantas doses de vacina estão tomando, no caso do ministro da saúde,
coisas que são na escola, no caso de educação e tudo mais. É literalmente a função do ministro é ficar restrito ao seu quadrado, mas sempre seguindo as ordens do presidente. Porque o presidente é quem recebeu o voto da população para exercitar suas políticas. Tranquilo? Uma outra função dele é, digamos assim, explicar, vou chamar de atos normativos, mas também é um termo para lei, tá bom? Entre parênteses, leis. Como assim? Pô, o Congresso Nacional cria uma lei que obriga as crianças a cumprirem uma jornada anual de aula que é 1.400 horas por ano. Pô, quanto dá 1.400 horas dividido por 200? Dá 7. Então a criança tem que ficar 7 horas em aula? Como assim? Vai ficar fazendo o quê? Sou obrigado a deixar meu filho 7 horas na escola? O Ministério da Educação pode criar atos normativos, explicar como é que funciona esse ato normativo. Não, as crianças vão ficar 7 horas em aula, mas não é em aula direta. É 7 horas na escola, mas 4 estão estudando e 3 estão fazendo atividades culturais, tipo educação física, jogando bola, jogando ping-pong. Cabe ao ministro fazer isso, essa explicação. Beleza? E por fim, galera, prestar contas ao presidente. Tudo que o ministro fizer, ele tem que justificar o presidente da República. Ele tem que reportar. Porque muito do que ele determina, muito das ideias que ele tem, quem assina é o presidente. Beleza? Então, eu quero criar um plano nacional de vacinação. Foi excelente ideia. O presidente aprovou? Não sei, não falei com ele. Não, olha que funciona assim. Pega lá o documentozinho para ele. E assim sucessivamente. A função do ministro é basicamente a de auxiliar o presidente. Mas para você ajudar o presidente, tem que informar o presidente do que você está fazendo. Senão não vai adiantar. Beleza? Desculpa. Então, assim, isso que a gente conversou agora é o Poder Executivo. Nas próximas vezes que a gente se vê, a gente vai se ver, né, a gente conta mais 3 vezes. Vamos falar de Poder Legislativo, Poder Judiciário e funções essenciais da Justiça. Aí eu paro com vocês. Aí eu vou falar com o Júnior, para o Júnior ouvir. Condicional também. Tá? Mas o Júnior vai vir porque o Júnior é mais técnico. Então o Júnior vai destrinchar essas paradas melhores do que eu faço aqui. Aí eu vou ter trocar com ele para eu ficar com o administrativo. Que é o que vocês estão vendo com ele devagarzinho. Por isso estão vendo com ele uma vez por mês, tá? Porque depois eu quero pegar em outro ritmo. Beleza?